Estamos ao vivo, Tati. Já? Tô dando oi aqui para Thalita. Oi, Thalita, seja bem-vinda, minha maravilhosa. Que bom, muita gente aqui, muita gente boa. Já entrou? Já entrou? Peraí, deixa eu conectar. Me dá um segundinho aqui, que eu acho que alguém desconectou meu cabo, que foi o gato, sabe? Só ligar aqui, porque o gato desconectou. Gente, essa é a dinâmica do home office, né? É sempre algo que foge ao controle do espaço da casa, dessa coisa que se mistura o tempo inteiro. Casa, trabalho, militância, né? Tudo em um mesmo espaço é sempre uma coisa muito inusitada. Não, tudo certo. Foi o gato que tirou o negócio da tomada. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais uma live aqui no Resistência Contemporânea, em parceria com o Feminivinho. Vamos dar continuidade aqui às nossas discussões identitárias sobre pautas de gênero, categorias queer. A gente vai explicar tudo isso. Boa noite, Márcia. Márcia Dendê, uma querida, maravilhosa parceira de trabalho. E vamos embora, vamos começar a falar. Primeiramente, gente, vamos embora, né? Vamos fortalecer a nossa luta, vamos fortalecer aí o canal, aperta o sininho, se inscreva, deixa seu like antes de tudo, dá uma dedada aí que não custa nada pra gente, né? É uma grande força, vocês não imaginam o quanto vocês ajudam a partir do like, a partir da própria inscrição no canal, os vídeos monetizam, isso faz com que pessoas tenham mais acesso e o nosso trabalho chegue com mais amplitude a mais pessoas, tá? Boa noite, Thalita, companheira, parceira maravilhosa da luta. Boa noite, Márcia Paula, outra companheira de luta maravilhosa que eu amo. Um beijo grande a todos e a todas. E hoje nós estamos aqui, pessoal, com um convidado super, mega querido, maravilhoso, Raniele Pereira, veio falar para a gente um monte de coisa legal, interessante, problematizações, que, de certa forma, dão continuidade, inclusive, às problemáticas debatidas aqui na live passada. Lembrando, para quem perdeu a live passada, o assunto foi a representação das mulheres feministas na luta contra na ditadura militar e como essas mulheres foram representadas a partir do olhar do Ziraldo no Pasquim, né, como elas foram desqualificadas e segregadas a partir de um olhar heteronormativo, ou seja, a partir de um olhar masculino, e dentro dessa perspectiva a gente vai interseccionar outros olhares e o Raniele vai trazer essa visão para a gente. O Rani vai falar sobre o trabalho dele aqui, que é o Lampião na Esquina, né, em tempos obscuros, que, ou seja, o tempo da ditadura militar, nós ainda estamos nesse contexto, eu acho que até hoje, né, nesse atual momento, a gente pode fazer esse link bem definido. Então, seja bem-vindo, Raniele, ao TV Resistência Contemporânea, um brinde à nossa parceria, né, bem-vindo ao Feminivinho, nosso membro da equipe que está aqui para somar. E vamos lá, Rani, se apresente, por favor, e fala um pouco sobre esse trabalho, explica para a gente o que é o Lampião da Esquina, o que foi esse grande panfleto, né, mas que desestruturou toda uma concepção de mídia, de jornal, de periódico, enfim. Vai lá, está com você a palavra, Rani. Gente, então, boa noite, né? Eu sou Raniele Pereira, eu sou professor de História, historiador, estudioso, né, da Oficina da História, né? E um trabalho que eu venho desenvolvendo há pelo menos 6 anos, né? Um tempo razoável, é um pouco o trabalho de pensar os movimentos homossexuais na América Latina, mas pensar, sobretudo, a trajetória do movimento homossexual brasileiro e, em específico, a atuação do jornal Lampião da Esquina. Lampião da Esquina, em tempos de fúria, é, na realidade, a representação de um movimento homossexual nascente,
de um movimento homossexual que surge desafiando os espaços de mentalidade, né, da direita e da esquerda dos anos 70. Bom, Lampião é um jornal, é um periódico, publicado entre 1978 e 1981, e ele foi publicado, seu processo de publicação, né, se dá na cidade do Rio de Janeiro, mas é dividido em pelo menos duas grandes ordens de editoração, né, São Paulo e Rio de Janeiro. Esse eixo aí, durante o período ditatorial e ainda hoje, né, é um espaço privilegiado das sociabilidades homossexuais no Brasil. E o jornal surge, então, em 1978, com a proposta de romper uma certa representação sobre a homossexualidade. A representação do homossexual como um sujeito obscuro, um sujeito obsceno, um sujeito de segunda classe, né? Um sujeito que, nas palavras do Lampião, né, ele seria um sujeito que era apenas definido pela sua sexualidade e não mais por nenhuma outra característica. Lampião da Esquina rompe essa perspectiva e projeta uma nova homossexualidade, ou tenta projetar uma nova homossexualidade nesse contexto, num momento histórico muito específico em que a homossexualidade é compreendida pela ditadura, pela direita, né, como um elemento da degradação da população brasileira pelo comunismo, ou seja, como um elemento comunista, né, vindo de lá para cá, de fora para dentro, e no imaginário da esquerda como o desvio de um desejo pequeno burguês. Ou seja, Lampião surge em um momento, né, em que a homossexualidade não possui um lugar, né? Ela está entre um vácuo, entre um contínuo de esquecimento, um contínuo de esgotamento e silenciamento. Então, essa é a proposta de Lampião, trabalhar a partir da publicação de diversas sessões de entrevista, editorial, literatura, política, né? Trabalhar a potencialidade da homossexualidade, do sujeito homossexual, como um sujeito cidadão. Esse é um pequeno resumo sobre o que o Lampião representa, né? Um resumo também, e aí já que estamos escapando das amarras acadêmicas aqui, né, Tati? Sempre, furar a bolha. Exatamente. Com o papel de pensar a educação popular, há um pouco de romantismo, óbvio, mas esse é um resumo da proposta daquilo que se colocou em um momento muito violento para todas as pessoas, mas, sobretudo, para homossexuais, travestis e lésbicas, né? É um momento duro, marcado por uma política de higienização da polícia, né? Do encarceramento em massa nas pequenas delegacias por estar, entre aspas, vagabundando, né? A homossexualidade se torna um bode expiatório, os espaços de sociabilidade são sempre espaços que se transformam, deixam de existir o tempo inteiro, né? Então, Lampião, ele representa um marco, com certeza. Excelente, Rony. Agora eu vou para algumas perguntinhas aqui que estava fora do nosso roteiro, mas eu acho que vai ser bem bacana. Numa conversa paralela, a gente conversando, trocando figurinhas sobre o Pasquim, você coloca que o Lampião foi publicado em 1978, né? Ele teve 4 anos de circulação, ou 3, 78, 79, 80, 81, 4 anos, isso? Isso mesmo. Então, isso mesmo. Exato. Então, eu vou perguntar para você, ao contrário do Pasquim, por exemplo, que foi lançado logo depois da outorga do AI-5, o Lampião, ele vem já num processo de reabertura política, né? O que, consequentemente, faz a gente pensar que
esses periódicos considerados de esquerda, de oposição, né? Quando a gente está tratando dessas mídias aqui, são sempre as mídias consideradas mídias opositoras, né? Não a grande mídia que vigorava na ditadura militar, são as mídias alternativas, são meios de comunicação muitas vezes autônomos, bancados por seus próprios editores. Mas a minha pergunta mesmo sendo no processo de reabertura política do Brasil, dentro desse processo de um movimento que está começando pela redemocratização, nem nesse momento de reabertura as trincheiras da, digamos, homofobia foram quebradas pelo Lampião? Essa é uma questão muito polêmica, Tatiana. A Tati, ela sempre me pega por aí, né, gente? Eu tô calmo, ela vai... Ai, sai daí, sai dessa zona de conforto e vem dizer algumas coisas um pouco mais interessantes. Gente... Não lembro, como eu disse Clarice, não lembro de ter feito concessões. Exato. Tati, eu vou te devolver essa questão com uma outra questão, mas eu vou elaborar, obviamente. Abertura para quem? Arrefecimento das estruturas autoritárias para quem? Não estou negando, né, que aí em 1978 as estruturas, o aparato de tortura, o aparato da violência estatal tenha diminuído. Não tenha diminuído, realmente diminuiu. Isso é possível a gente ver através dos documentos. Mas nós estamos falando de um regime outro de vivência, de uma experiência outra de vivência, que durante a ditadura vai ser incorporada como uma grande propaganda de eliminação e de aperfeiçoamento da população brasileira. Né? Eliminar homossexuais é tornar o Brasil mais puro, é tornar o Brasil mais próximo de uma determinada moral, de um determinado conservadorismo. E mesmo em 1978, determinadas políticas continuavam, né? E determinadas políticas não só continuavam no passado, em 1978, como também continuam. Não estou negando que há um arrefecimento dessa estrutura de coerção e de violência, mas que para homossexuais travestis, essas mudanças, e aí pensando o recorte de classe, obviamente, e o recorte racial, funcionam completamente distinto. Por quê? Porque em 1978 eu tenho batidas policiais em bares gays, em inferninhos, né? Por causa dessa estética e dessa forma de experimentar a vida dissidente, fora da norma. Então, quando eu estou falando sobre a questão da homossexualidade durante a ditadura, e quando eu estou pensando a agência do Lampião da Esquina, eu estou pensando denúncias, né, sobre jornalistas que vão ser caçados e perseguidos pela própria ditadura por infringirem a moral e os bons costumes previstos na lei de imprensa. Eu vou estar falando também das batidas policiais nos chamados banheirões, né, nos banheiros públicos, que são aqueles homens que, durante aquele tempo, estabelecem relações sexuais dentro dos banheiros públicos, mas que serão presos sem uma estrutura, sob um código, né, muito bem específico. Isso não vai ser delimitado. No Brasil, isso não vai ser delimitado. O que é diferente, por exemplo, do caso da Argentina e de outros países da América Latina, onde a homofobia estrutural, e aí serei ahistórico, né? Serei um pouco anacrônico, mas a homofobia estrutural vai estar explícita. No Brasil, ela existe naquele período, mas não tão explícita quanto em outros países da América Latina. Então, falar sobre abertura lenta e gradual para determinados grupos e uma abertura lentíssima
e talvez não gradual para outros grupos. Ok, então só fazendo uma pausa aqui para agradecer nossos participantes, né, gente? Muito obrigado por prestigiar aqui. Estou com vários colegas maravilhosos da escola. Bem-vindo, Johnny. Né? O Johnny é um grande parceiro na escola. Está perguntando indicação de vinho, Tati. Bom, hoje eu estou aqui com Cabernet Sauvignon, né? Mas se que a gente aqui, a gente vai de catuaba, de Cabernet, de cachaça. Não tem isso não. Aceitamos doações, viu, gente? Porque a crise está feia. A gasolina aumentou, o álcool, tudo. Enfim. Mas muito obrigada pela sua presença, Johnny. Mais uma vez, não esqueçam de deixar o dedo no like, ativar o sininho. Se possível, torne-se membro. Uma contribuição muito, literalmente simbólica, né? Você se torna membro do canal por R$ 2,99 por mês, gente. Não vale nenhuma dose de cachaça, né? E você vai ter acesso aqui tanto ao TV Resistência Contemporânea, às discussões do Feminivinho, grandes debates. O Resistência Contemporânea, ele é uma TV diária que está pronta para trazer informação, desde as questões políticas partidárias, a problematizações identitárias, né? Nós estamos aqui ocupando literalmente um lugar para poder problematizar essas relações. Por quê? Porque dentro de um diálogo mais amplo, de um diálogo macro, a gente vê que a esquerda, essa esquerda progressista, ela realmente precisa se abrir para outras pautas, né? Não é interseccionar as pautas, já não é mais só a desigualdade, ela não é explicada somente por uma questão de classe. Nós temos gêneros, nós temos etnia, nós temos raça, nós temos a questão migratória, ou seja, eu sempre gosto de dar esse exemplo, analisar a sociedade é sempre como colocar um óculos, é uma lente a partir do que você analisa, né? A partir do meu lugar, como mulher, eu vou colocar um óculos e a minha visão, pela minha experiência, do meu corpo, da minha vida, eu vou enxergar o mundo de uma outra forma. Assim mesmo como Rani, a partir do lugar social dele, a partir da experiência de vida, do seu lugar de mundo, vai viver e vai experienciar o seu corpo e o seu sexo de uma outra forma. E aí, por isso que a gente gosta muito de tratar da questão da história da sexualidade, que não tem nada a ver com erótico, com relações sexuais. O termo dade significa experiência, né? Então, é a experiência do sexo, como cada sexo ele vai experienciando o tempo, o espaço e as relações de poderes. Então, para a gente poder ter mais ânimo, né, para a gente poder estar aqui toda sexta-feira, 8 horas, depois de relação o dia inteiro, né, Rani, escola de tempo integral, que a gente sabe que das 7 às 5 da manhã, não é fácil. Um beijo toda a equipe do José Honorato, que está aqui presente, prestigiando, meus grandes parceiros. Mas é isso, então contribua, quero deixar aqui, antes de tudo, meu agradecimento para o Gabriel Napoleão, que se tornou membro na nossa live de hoje. Muito obrigada, Gabriel, que você inspire outras pessoas a também se tornarem membros, fazerem parte dessa comunidade, fazer parte aqui do Resistência Contemporânea. Se inscreva no Feminivinho também, aperta o like, aperta o sininho, que tem muita coisa para a gente fazer. É um projeto, essa é a nossa segunda live, nosso segundo trabalho, mas a gente tem muita coisa para apresentar, tá? Oi, Hélio, seja bem-vindo, boa noite, um querido, amado. Conhecemos lá no grupo do Conjuntura Política e acabamos tendo essa conexão maravilhosa. Hélio também é uma pessoa maravilhosa da gente chamar para vir aqui debater, né? Fica a proposta aí, hein, Hélio? Rani, você falou muito dessa questão do político, né? Do político partidário nesse período de 78 até 81. E eu te lanço uma pergunta: qual era a proposta política do Lampião? Ele tinha uma proposta? Se tinha, qual era essa proposta? Como todo jornal, Tati, Lampião da Esquina tem uma proposta, né? Lampião da Esquina tem uma proposta, tece determinadas estratégias políticas, porque um jornal é o quê? Ele é uma soma de interesses de indivíduos muito bem localizados, né? Lampião da Esquina é escrito e idealizado por intelectuais, por críticos, por jornalistas em ascensão, né?
por pessoas ligadas à academia e também às militâncias, né? Várias militâncias. Mas Lampião da Esquina, a proposta política dele, né, é de, na minha percepção enquanto historiador, primeiro é de apresentar um novo homossexual, e é o que eu já tinha dito, né? Apresentar um homossexual que agora não é definido apenas pela sua sexualidade, né? Isso tem algumas implicações históricas, mas Lampião se coloca daquele modo, com uma proposta política escrita em Saindo do Gueto, o editorial do jornal, o primeiro editorial do jornal, essa ideia. Precisamos de sair do gueto. O que é o gueto homossexual? É a vida vivida de forma escamoteada, né? É uma coisa, para fazer uma analogia com a nossa realidade contemporânea hoje, é pensar um pouco as experiências travestis. Veja bem, se você andar no centro de São Paulo, se você andar no centro de Goiânia, que aqui é onde a gente mora, você vê travestis no centro da cidade. Uhum. Você vê travestis na Zona Sul, você vê travestis na Zona Norte durante o dia. Né? É óbvio que são situações completamente distintas. A situação de uma travesti, a experiência de uma travesti, a experiência de um homossexual são diferentes, mas elas se cruzam em algum aspecto. E nesse tempo elas vão se cruzar no seguinte, nos pequenos detalhes, mas também numa questão estrutural. O Itamaraty, durante aquele período, emitiu um relatório, né, que obviamente não apareceu naqueles anos, para a gente que é historiador descobre e vê esse documento depois, né, que criava um dossiê sobre os seus diplomatas investigando a sua vida sexual, para ver se aquele sujeito é homossexual, se é heterossexual. Nas escolas, determinados homossexuais vão ser expulsos por serem homossexuais. E no Lampião da Esquina, uma denúncia dessa aparece. Veja bem, Lampião da Esquina, ao trazer essas histórias, ao trazer esse cotidiano, tem como proposta falar: isso está acontecendo com a gente, ou seja, fazer a denúncia da violência estatal, mas também dos grupos que compõem o imaginário político brasileiro naquele período, né? E também propor a ideia de que somos mais do que isso. É um primeiro momento na história brasileira em que homossexuais estão falando por si, ou seja, estão criando formas de dar significado à homossexualidade a partir de si e não a partir do outro. E aí, quando você me fala sobre a história da sexualidade, é isso que fica muito evidente em Lampião. Por quê? Porque é o tempo inteiro uma tentativa de deslocar a representação, ou seja, o significado histórico da homossexualidade daquele tempo. De uma homossexualidade que no século XVI, XVII foi entendida de um desejo homossexual, né? Que no século XVI e XVII foi entendido como sodomia, uma prática que faz com que os poderes da época, e inclusive o poder secular da igreja, persigam homossexuais, torturem e matem homossexuais e degredem homossexuais de seus espaços de vivência. Durante o século XVIII e XIX, uma medicalização e uma criminalização por debaixo dos panos da homossexualidade. E durante todo o início do século XX, uma homossexualidade que está entre a doença, está entre o manicômio, está entre a criminalização, né? O homossexual sendo definido sempre pelo outro. Então, é um primeiro momento que, para os outros, os homossexuais decidem falar sobre si. Não que eles não tenham tentado antes, não que eles não tenham feito isso de formas distintas,
anteriormente. Mas, como é 1978, momento de arrefecimento das estruturas autoritárias, algumas técnicas, algumas propriedades são definidas. É como Marx nos diz, né? Os homens e as mulheres, né? A história com as condições de seu tempo. E naquele momento as condições estavam ali para isso. Então, essa é uma das propostas políticas de Lampião. E uma outra proposta é de também cunhar alianças com outros grupos políticos em uma situação similar de exclusão social no imaginário brasileiro. Ótimo, entendi, eu acho que ficou claro para todo mundo, excelente fala, Rani. Você sabe que eu sou apaixonada, né, pelo seu trabalho, nosso trabalho, ele se cruza, de certa forma, né, porque a gente trabalha com imprensa alternativa, em plena ditadura militar, mas nós temos propósitos diferentes, que eu analiso pela categoria de gênero, pela história das mulheres, e você vai além vai para a categoria queer, vai para a história da sexualidade. Você sabe que eu sou super fã do seu trabalho, que ele tem muito mais por dizer, né? Inclusive, o Lampião, só para a gente exemplificar aqui, depois, se possível, a gente pode até colocar essa charge, o próprio Pasquim desqualificava muito o Lampião, né? Quando eu estava no garimpo dos arquivos do Pasquim, eu descobri o Lampião através do Pasquim, pela desqualificação. Então, era sempre assim, né? Lá vem as meninas do Lampião, né? Lá vem as meninas, elas estão sempre ligadas com o movimento feminista, né? Então, desqualificavam os dois movimentos que hoje, foi muito tempo chamado de minoria, hoje eu chamo de movimentos identitários, né? Porque é minoria na questão da representação. Boa noite, Elisa Caetano, nossa grande guerreira, parceira, amiga, beijos no coração. Já chega, ó, pá, sentando o dedo no like aí, fia. Bora, desce o dedo aí. Tá tomando cachaça que eu sei, tá? Então já aperta o dedinho aí, se inscreve, deixa o like e, se possível, torne-se membro, tá? A gente sabe que, professor, a vida é dura, mas não custa nada para um precinho desse para fazer a revolução. Enfim, vamos embora. Então, voltando ao assunto, Rani, assim, como esses grupos considerados minoritários, né, que não é minoritários por número, mas é minoritários em sua representatividade nos espaços públicos, digamos assim, né, como os nossos trabalhos, eles se cruzam. E aí é onde a pauta identitária eu falo, né, todo mundo pergunta por que feministas são tão amarradas a causas LGBTQI. Onde é que a gente se encontra e onde a gente se encontra? A gente se encontra na questão da colonização do corpo. Nós temos nossos corpos colonizados. Nosso corpo é território de outros olhares. E aí vem essa sororidade, essa empatia do movimento feminista com a causa LGBTQI+. Então, por isso, assim, eu acho que a gente... É o movimento, né? Ao mesmo tempo que a gente se separa, a gente se une, a gente se separa e a gente se une. E isso, antes de tudo, é sororidade. É isso que a gente estava discutindo aqui antes da live, né? Que é isso que a gente quer passar para o movimento progressista, para os movimentos de esquerda, independente de partido. É essa conscientização de gênero, essa conscientização dos corpos, né? Vamos além do gênero. Vamos sair aqui da minha casinha do gênero, vamos para além, né? Vamos romper essa barreira. Sempre pensar além, né? A colonização dos corpos. Isso é um problema que eu acho que está muito presente na nossa sociedade, né? E aí, meu querido, tá aqui as anotações, vamos lá para um outro questionamento que daqui a pouco a gente vai abrir, né? Deixa eu ver, são 8h30. Já me falaram aqui que eu tenho que, né, falar pouco e ouvir mais, tá? Já entendi. Eu quero saber de você qual era a ligação entre o Lampião da Esquina e o movimento homossexual, ou seja, antes de se fundar o Lampião, a partir do momento que eu tenho a fundação do Lampião, eu tenho indícios de impulsos de lutas homossexuais. O Lampião, na verdade, ele é
né? Ele é a culminância de um projeto, ele é a culminância de ideias naquele momento, ele é a culminância de uma luta. Mas quais são, então, qual é essa relação desse movimento homossexual que, na historiografia, é silenciado, é negligenciado, é segregado? Porque eu pergunto para você aqui, quem aqui sabia, por exemplo, de um movimento homossexual que lutou contra a ditadura militar no Brasil, que foi para além das suas próprias causas, que foi para além da luta contra o Estado, né, do discurso do Estado. Olha quem está aqui do lado, Kizar. Ai, meu Deus. Gente, o nome dele é Kizar, porque ele é um parasita, tá? Não é porque eu defendo, ele não faz nada, ele só suga. Fica isso aqui o dia inteiro. Então, era para ser Luiz XIV, mas minha filha não concordou, gostou mais de Kizar. Chega aí, Kizar, na live, dá oi pra galera, tá aí. Esse é o Kizar. Enfim, então, voltando ao assunto, eu vejo o Lampião como uma culminância de uma ideia, de um projeto, de uma luta, de um movimento homossexual. Então, qual é a ligação desse movimento, dessa articulação com a culminância do periódico? Bom, nesse momento a gente entra em uma das coisas que eu tenho defendido especificamente, né, enquanto historiador, sobre o Lampião da Esquina, né? Existem vários historiadores e historiadoras que pesquisam o Lampião da Esquina, mas eu enxergo o Lampião, né, como um jornal e como a soma de determinadas mentes aí, né, como um ator político. Lampião da Esquina é, sem dúvidas, um ator. As pessoas por detrás do Lampião da Esquina, né, são atores e atoras políticas, né, assim, sujeitos de sua própria história, e eles interferem cotidianamente nessa dinâmica do movimento homossexual nascente. Bom, o movimento homossexual surge organizado, né, surge alguns meses depois da primeira publicação de Lampião da Esquina. Depois? Alguns meses, sim. Por quê? Porque houve tentativas anteriores, né, de formação de grupos de discussão, e isso fabuloso, intelectual, militante, ativista, a quem nós, homossexuais, travestis, LGBTQIA+, né, devemos muito. José Trevisan fala, né, houve tentativas anteriores de formação de grupos de discussão sobre homossexualidade, né, de grupos de atuação pela questão homossexual, mas eles não vingaram, né, eles não ganhavam corpo. A partir do momento que tinha um veículo pronto para a discussão, o movimento foi formado. Porque agora as ideias precisam circular, Tati. Você forma um grupo, e hoje, quando você forma um grupo, quando você tem uma ideia, você joga na sua rede social. Onde que você joga essas ideias durante a década de 70? No jornal. Qual jornal vai discutir ideias homossexuais? Um jornal escrito por homossexuais com uma plataforma homossexual. Né? Só interromper aqui, a Anne só pergunta, então, ó, o jornal encoraja o movimento? É isso? Sim. A professora Anne Carolina está perguntando se o jornal ele impulsa o movimento, impulsiona. E as coisas, as coisas, elas se interconectam. Pessoas que organizam o jornal organizam também o primeiro grupo homossexual organizado no Brasil, que é o Somos. Né? Ou seja, algumas pessoas são as mesmas, outras não se ligam ao jornal, mas tudo começa a partir desse ponto. O jornal é um ponto de chegada, um ponto de encontro. Um ponto de encontro entre os movimentos homossexuais. Nem sempre com um discurso homogêneo, com uma posição política né, homogênea também, porque assim como qualquer outro movimento, o movimento homossexual naquele período possuía suas ambiguidades, cada grupo tinha os seus interesses, né? E aí, quando você tem, por exemplo, a formação do primeiro encontro de homossexuais militantes, são os grupos homossexuais que vão
trabalhar, mas quem vai lutar pela criação de um espaço físico, né, de ir atrás de um espaço físico para que esse encontro aconteça? O pessoal do Lampião da Esquina. É por isso que eu advogo, dentro da historiografia, para reconhecer que aquelas pessoas que estão ali no Lampião da Esquina, embora falem que não são representantes do movimento, mas são um veículo, assim como qualquer outro, possam ser, sim, considerados parte integrante e parte atuante do movimento homossexual. Essa é uma das polêmicas aí da historiografia sobre as homossexualidades no Brasil, e é onde eu me localizo. Maravilhoso. Então, uma pausinha aqui, quero dar boa noite para a Dani, nossa querida, que está aqui nos prestigiando. Beijo, Dani, obrigada pela sua participação, mas não pense que você vai escapar desta casinha aqui, você também será chamada, minha gatinha, para vir aqui e pôr sua carinha no sol e a boca no trombone. Célia Mari, muitíssimo obrigado, acabou de se tornar membro, uma nova membro aqui do canal do Resistência Contemporânea. Célia Mari é uma grande parceira ali do nosso blog da cidadania, né, com o grande Eduardo Moreira, o grande Eduardo Guimarães, desculpa, que a gente participa todo dia, estamos ali na luta, né? Eduardo Moreira faz um trabalho espetacular no blog da cidadania, então eu fico muito feliz. Seja bem-vinda, muito feliz para você se tornar membro. Sigam o exemplo da Célia, sigam o exemplo do Gabriel Napoleão, gente. É uma contribuição simbólica, R$ 2,99 por mês. Fortalece aqui nossa luta, fortalece nosso canal, fortalece esse processo democrático de partilhar esses conhecimentos, tá? De partilhar essas discussões. Meu querido Tarcísio, um grande abraço, sempre presente aqui, prestigiando nossas lives, amigo de infância, né? Olha lá, boa noite, Resistência Contemporânea, Good Vibes. Boa noite, Célia, um grande abraço para o Blog da Cidadania, parceiro sempre. Beijos, beijos, tá? Então, vamos continuar, que o nosso tempo aqui, você sabe que é curto, e se deixar, né, eu vou. Enfim, então, vamos lá. A gente discutiu bastante sobre esse contexto, né, um contexto bastante difícil, eu acho que tanto da luta feminista, quanto da luta dos Romeu, boa noite, também estou no vinho, que bom. Boa noite, professora Ana Carolina, seja muito bem-vinda, tá aí, ó, a nossa grande guru, Ana Carolina. A professora Ana Carolina, ela é nossa professora, orientadora de vários, minha orientadora do Rani também, né, ela coordena o grupo GPEG, que é o Grupo de Estudos de Gênero, aqui na UFG, na Universidade Federal de Goiás, a qual nós também fazemos parte, e é um prazer tê-la aqui sempre, né? Essa mulher que sempre nos impulsionou, que sempre nos jogou para a luta, literalmente. Tá com medo? Vai com medo mesmo, minha filha, é assim. Então, uma honra ter aqui todo mundo. Gente, muito obrigada. Muito obrigada a todos, a todas e principalmente a todas aqui presentes. Então, Rani, a partir desse contexto do Lampião, do Pasquim também, em relação à ridicularização, à segregação da luta feminista, da luta dos homossexuais, eu vou dar uma de poeta do óbvio aqui, essa frase que você adora, né? O poeta do óbvio, né? Esse contexto do Lampião, esse contexto do Pasquim, essas leituras, você acha que isso cabe para a nossa atualidade, para o atual momento que estamos vivendo, em relação às relações de poder sobre os corpos? Tati, fala aí um pouquinho sobre isso. Tati, cada vez mais, assim, eu acho urgente que as bichas lésbicas, sapa trans, conheçam um pouco mais da sua história, porque a gente está num momento de urgência. E um momento de urgência exige uma radicalidade. E a radicalidade só é possível quando nós conhecemos a nossa própria história, né? Esse é um primeiro ponto. Algumas coisas cabem naquele contexto, ainda hoje, cabem. Estratégias de
execução, estratégias de violência, estratégias de exclusão, elas continuam a existir hoje, né? O Brasil é o país que mais mata. Eu sei que esse é um jargão que muitos intelectuais utilizam, né, para poder falar dessa questão, mas o Brasil é um país extremamente transfóbico, homofóbico, bifóbico, lesbofóbico, né? E as estatísticas não param de mentir. Num tempo, e aí aqui eu posso falar, finalmente eu posso falar, num tempo bolsonarista como esse, né, a gente precisa de articular e entender como funcionam as alianças entre os movimentos, como cunhar novas alianças e como desenvolver uma coisa que o Lampião da Esquina soube fazer, ainda que em seus limites históricos, né? A galera do Lampião da Esquina vai fazer uma união com o movimento feminista? Vai. Vai fazer uma união com o movimento negro unificado, principalmente? Vai. Vai fazer uma defesa sobre a pauta ecológica que começa a vir ali, né? No final da década de 70? Também vai. Né? Mas essas alianças elas têm seus limites históricos. E por que isso é importante? Porque nós estamos vivendo em um momento em que a palavra identitária é um xingamento, em que a palavra identidade é um xingamento, em que a palavra classe é um xingamento, em que a palavra raça é um xingamento. Todas essas questões são um xingamento. Por quê? Porque nós perdemos a nossa capacidade de desenvolver uma força de solidariedade. E solidariedade, meu amor, é diferente de empatia. Empatia é um desejo liberal. A solidariedade é a capacidade de se colocar no lugar do outro e transformar aquela condição e aquela experiência numa experiência melhor, numa condição melhor. E Lampião da Esquina, ainda que tenha suas contradições, me traz isso. Lampião da Esquina, ao sofrer um processo, um inquérito, né, por infringir a lei de imprensa, da moral e dos bons costumes, vai denunciando ao longo de um ano esse processo e, ao mesmo tempo que sofre com uma pressão psicológica, estrutural, né, simbólica, traz também a festa como uma resistência. Nos últimos meses do processo, sem saber que eram os últimos meses do processo, Lampião da Esquina divide uma página do jornal colocando: convidamos todas e todos, né, a Bichórdia, Festa das Bichas no Rio de Janeiro. Uma comemoração de um ano do jornal. E numa nota pequena, com uma fonte pequena, dá as últimas notícias do processo. É sobre essa radicalidade que o Lampião pode fornecer indícios do que nós podemos fazer. Alguns poucos anos atrás, né, o que o governo Crivella faz na Bienal do Livro? Tenta apreender o livro por um beijo gay. Todos os livros. Verdade. Né? O que hoje, eu sei que é um ponto polêmico, meus amores e amoras, mas tem a ver com o Lampião da Esquina, tem a ver com identidade. O que acontece com esse laboratório fascista que se estabelece no Brasil? A venda da identidade, do corpo, como algo que não se deve lutar. E aí isso é colocado através de reality shows, né? Isso é colocado através de uma mentalidade de esquerda que às vezes lê Marx, mas não vivencia, perde a capacidade da solidariedade, perde a capacidade de uma militância, perde a capacidade de uma alteridade e de compreender que a revolução é cotidiana e precisa de alianças.
Nós estamos no mesmo lado do barco, não estamos, às vezes pode parecer que não estamos dentro do mesmo barco, mas nós estamos num barcão chamado capitalismo. E o nosso corpo é colonizado através de um processo de objetificação de produção. Lampião da Esquina, inclusive, não concorda com a abordagem da esquerda de seu tempo. Critica o Pasquim pelos excessivos machismos, pela excessiva discriminação contra homossexuais, mas no momento em que Lampião, em que o Pasquim sofre perseguição, um começa a defender o outro. É sobre isso que a gente precisa focar hoje, como aliança, como capacidade de transformação. Sim. Eu deixo aí, nossa, sua fala foi emocionante, Rani, porque assim é a grande. Primeiro eu quero dar boas-vindas, até anotei aqui para não esquecer da minha querida Kel, parceira tocantinense nessa luta libertária feminista, né, identitária, que é uma grande parceira aí do Tocantins, milita lá em Gurupi. Kel, boa noite, obrigada pelo prestígio, você sabe que é uma querida. O mais rápido possível, assim que eu pudesse, essa pandemia dar uma aliviada, a gente vai estar aí nos nossos encontros, fazendo formações dentro dos espaços políticos com as mulheres feministas, tá? É só uma questão da gente ajeitar nosso calendário. Um beijão para todo mundo aí do PT, do Tocantins, de Palmas, de Gurupi, o pessoal que me abrigou com enorme carinho. Ana Carolina acabou de se tornar membro. Seja bem-vinda, professora Anne Caroline, né? Anne Caroline compõe aqui nosso Feminivinho, está nos bastidores. Lembrando, gente, que o Feminivinho é uma equipe, tá? A gente vai estar sempre aqui numa rotatividade, porque enquanto um está como mediador, outro está como palestrante, a outra está nos bastidores, e assim é a luta, né? Vamos embora. Não tem essa de, se a gente for procurar justificativa para não lutar, é só o que tem. Então, a gente tem que procurar justificativas para seguir em frente, né? Pelo amor de Deus, derrotismo não faz parte de um coração revolucionário. Não me conformo com isso. Rani, assim, é um imenso trabalho, você sabe que eu sou super fã. Aos mesmos tempos que a gente tem os nossos encontros e desencontros, né? Eu acho que isso, ele é o que eu falo, sempre deságua numa única foz, que é a foz da desigualdade, seja ela de classe, de raça, de gênero, de identitária. São vários afluentes que correm independentes, se encontram, se separam, se encontram, se separam, mas no final existe uma perspectiva maior que nos une. E a esquerda tem, eu falo assim, as tendências progressistas passou da hora. A gente está analisando década de 60 e 70. Esses problemas, essas problemáticas da não aceitação das nossas pautas, de não abrigar as nossas pautas, que se somam, né? Eu sempre falo que se somam, a gente quer somar. A gente só traz uma nova perspectiva sem abandonar as perspectivas econômicas, sem abandonar as perspectivas de classe, sem abandonar perspectivas. Pelo contrário, a gente só vem a somar novas perspectivas de segregação, de opressão, de desqualificação. Então, assim, eu acho que o objetivo desse quadro toda sexta-feira é justamente isso. É tentar conscientizar, tentar levar uma consciência de gênero, uma consciência queer, para quem aqui está nos assistindo, que a gente não quer ser mais, nem ser menos, nem ser quase. A gente quer a equidade. A palavra de ordem é equidade. Diferença não é sinônimo de desigualdade. E essa é a grande proposta dessa parceria entre o Resistência, entre o Feminivinho, e eu espero que a gente consiga cumprir, né, mesmo de forma, a partir desse lugar, como diz Paulo Freire, né, a educação não transforma o mundo, a educação transforma pessoas e pessoas transformam o mundo, né? Então, abrir a cabeça para essa conscientização de gênero, que mulheres feministas,
que homossexuais, a categoria LGBTQI+, lésbicas, trans, né? A gente vai falar um pouco depois sobre o que é essa categoria queer, que muita gente fala, gente, o que é isso? Né? O que é categoria queer? Categoria queer é uma categoria que vai... O Rani tem muito mais, a gente não tem tempo para discutir isso aqui, né? Mas as feministas se utilizam da categoria gênero, né? O grupo LGBTQI+, se utiliza da categoria queer, porque o gênero não explica a condição desses corpos em seu espaço social. Mas isso não significa que a gente negue outras pautas. Pelo contrário, nós queremos somar. Nós reconhecemos o lugar da desigualdade de classe, de raça, de gênero, de sexualidade, de imigrantes. Nós estamos aqui para somar. E até hoje, eu falo aqui a partir do meu lugar de fala, a partir do que eu vivencio, porque a esquerda, porque digamos, essa corrente progressista ainda tem tanta limitação por nos aceitar, por nos abrigar, sendo que nós queremos elevar a luta, a gente quer ser, né? A gente quer dar força para essa luta igualitária, né? Então, por que nos segregar se a gente quer somar? Eu acho que é muito mais uma falta de entendimento do que é a pauta identitária. Muitas vezes as pessoas acham que a pauta identitária quer se sobrepor a outras pautas, e pelo contrário, nós somos o grupo que quer deshierarquizar as pautas, né? A gente quer colocar que nenhuma pauta é superior à outra. Elas correm assim de formas diferentes, mas que não podem ser tratadas de forma desiguais. Porque a gente está lidando com identidades, nós estamos lidando com seres humanos, com pessoas, com gente, com povo, né? Então, para a gente fechar, Rani, que você sabe que eu fico aqui horas falando, deixa seu recado final aí para o pessoal do Resistência Contemporânea. Deixa eu encerrar a minha fala. Muito obrigada a todo mundo presente, obrigada ao apoio, principalmente aqui do Blog da Cidadania. Olha só, uma aliança, né? A gente tem o grande Eduardo Guimarães, um grande jornalista. Quem puder também acompanhe o canal do Blog da Cidadania, de quem eu sou muito fã. A gente tem aqui o Resistência Contemporânea, que nos abraçou, literalmente nos abraçou, nos abrigou. O Gilbert, junto com o Gil Valber, nos concedeu esse lugar de fala, nos concedeu esse lugar de manifestação, né, para poder falar. Então, nosso muito obrigado desde sempre, mas independente da corrente progressista que seja, que a gente quebre esse paradigma, né, que esses movimentos identitários, eles não estão aqui para desafiar, eles não estão aqui para diminuir a pauta progressista, pelo contrário, nós estamos aqui para somar, mas lógico, demarcando os nossos lugares, demarcando as nossas prioridades, os nossos questionamentos, que não estão longe da equidade entre os sexos e entre os corpos, né? Então, vai lá, irmão, a fala é sua, nós temos 5 minutos para fechar, e feche com Zeus. Ótimo. Eu gostaria de agradecer, né, primeiro pelo convite e pela oportunidade desse espaço de aliança entre TV Resistência Contemporânea e entre Femina e Vinho, né? Um espaço que talvez demonstre, já respondendo um pouquinho a própria questão da Dani, né, Dani? A capacidade de gerar novos espaços e formas de resistência. Como eu falo de um lugar radical e de um radicalismo teórico e prático sobre a questão da sexualidade e do sexo, nós precisamos de compreender que toda a identidade é histórica. Nada foge do tempo, nada foge do espaço, tudo é muito bem localizado. Todos os seus limites e toda a superação de seus limites também são históricos. Quando pensamos em classe, pensamos também em identidade. Isso Thompson já resolveu, isso Engels já deixou muito bem claro, nisso Lukács também já deixou muito claro, né? Porque a gente precisa, e aí, obviamente, né, gente, não sou futurólogo nem nada do tipo, mas sou
um esperançoso e revolucionário, porque não há revolução sem esperança. É preciso compreender e é preciso ter em mente que a revolução é corporificada. A revolução se faz com ideia, mas a revolução só se dá com a ideia a partir do corpo. É o corpo que é capaz de transformar, é o corpo que constrói, é o corpo que é subjugado a partir de determinadas ideias, é o corpo que é libertado ou emancipado através de determinadas estratégias. E se nós não pensarmos o corpo e todas essas identidades, nós não podemos pensar em revolução. Já é tempo de deixar para trás a nossa incapacidade, né, de estabelecer diálogo. Nesse tempo, nós precisamos não só de estreitar os nossos laços de solidariedade, afetividade, mas também de estreitar a nossa potencialidade de compreender o que queremos como revolução, o que queremos como superação do capitalismo, o que queremos como superação do machismo, superação do sistema patriarcal, da lesbo-homotransfobia. Nós precisamos dar as mãos, porque estão nos matando. E hoje eu combinei com as minhas e com os meus de não nos matar. Espero que vocês se alinhem conosco e que nós possamos fazer uma revolução para que nós não nos matemos mais. Já não há mais vida que seja desperdiçada. Já não há mais vida que seja compreendida como lixo ou como um peso a ser descartado. Chega de capitalismo, chega de Bolsonaro e viva a revolução. Muito obrigada. Gente, tá vendo? Mesmo bebendo, olha que fala mais sóbria. Eu adoro isso, né? Gente, muito obrigada. Mais uma noite aqui no Feminivinho, pela atenção de vocês. Uma sexta-feira, a gente sabe, né? O quanto eu falo até o dia da semana é uma luta pra gente, né? Que sexta-feira, meu Deus, depois de uma semana de luta, de trabalho, é bem difícil você estar disposto a estar aqui, mas é isso, a luta tem que ser assim, a luta... Ah, Dani, vocês são pura força e inspiração, imagina, querida, nós somos força e inspiração, é justamente isso, né? Viva a revolução, viva todos os tipos de revolução, Célia Mari, viva a revolução trans, viva a revolução LGBTQIA+, viva a revolução feminista, viva todas as revoluções que transponham o lugar da desigualdade, o lugar da opressão, o lugar da segregação. Toda transformação é muito bem-vinda a partir do momento em que o objetivo é a equidade. Né? Então, Rani, deixo aqui, em nome de todas, nós temos 2 minutos, meu muito obrigado. Mais uma vez, vou fazer aqui um pedido. Pedido não, né, gente? Já tô até desce o dedo nesse like, aperta o sininho para você receber as notificações. Gil Valber já está aí divulgando a pauta de amanhã, né, no Resistência Contemporânea, acompanhe o Gilbert, vocês sabem do trabalho maravilhoso que ele faz, olha lá, a partir das 8 horas, Brasil ao vivo, no TV Resistência Contemporânea, imperdível, então amanhã 8 horas, você já tem um compromisso de estar ligado aqui nesse canal, então aperta o sininho para receber as notificações, deixa seu like, se inscreve no canal, de preferência se torne membro, porque não é nada que vai tirar, arrancar sua dor no bolso, né? Se o contrafilé tá R$ 29,90, meu amigo, o que é R$ 2,99 por uma revolução, né? Vamos pensar nesse propósito para a gente poder voltar a fazer um churrasco como nas eras que vivemos. Viva Lula, viva Dilma. Pronto, falei. Pessoal, meu muito obrigado para todas, para todas, para todos aqui presentes. Nós estaremos aqui toda sexta-feira, às 8 horas da noite, para que vocês possam degustar, né? Aqui a parte do Resistência, a parte do Feminivinho,
degustar um pouco das nossas pautas revolucionárias, nossas pautas identitárias, que está aí a roda da história, meu amor. Ela só gira para um lado, é para frente. A revolução identitária, ela não tem volta. Então, vamos embora, que essa luta é nossa. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Zeus e até a próxima sexta-feira. Surpresa para quem vai estar aqui próxima sexta-feira. Só vou dizendo que o mediador da próxima sexta é o Rani, né? E vai vir com uma pessoa maravilhosa. Aguardem que temos muita surpresa boa por aí. Pessoal, um prazer imenso, como sempre. Obrigado. Nosso parasita Kizar, ó, despede aqui também de vocês, tá? Olha aí, olha a situação. Meu Deus do céu. O próprio Luiz XIV. Jesus. Enfim. Pessoal, ó, beijo grande, tudo de bom. Obrigado, Gilbert. Obrigado, Givalber. Obrigado, Célia Mari. Estamos juntas. Né, eu estou todo dia aí no blog da cidadania dando essa força, essa contrapartida sua foi maravilhosa, obrigada por se tornar membro, obrigada mais uma vez ao Gabriel Napoleão por também se tornar membro, a Anne Caroline, professora Anne Caroline, parceira guerreira, também se tornou membro nessa live, então muito ponto positivo aqui, a revolução ela é diária, né, é a conta gotas, e a gente, aos poucos, a gente vai chegar lá. Um beijo, Resistência Contemporânea, ó, vai lá no Instagram, se inscreve no Feminivinho, vai no YouTube, se inscreve no Feminivinho. Lembrando que o Feminivinho é um canal que está em parceria com Resistência Contemporânea, mas a gente precisa do apoio de vocês também lá no Feminivinho. Então vai lá, se inscreve, ativa o sininho, dá um toque. Todas essas lives também estão presentes no Feminivinho. Você pode acessar pelo Feminivinho, pela Resistência Contemporânea. Eu, de preferência, acessaria os dois, porque as lutas se somam, elas não se separam. Beijo no coração de todos e até a próxima sexta-feira, meu povo. Ó, saúde! Viva a revolução! Beijos!